acontece que, eu vou ler o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Né? Na verdade, o texto hebraico fala mefarrefesh. Mefarrefesh é bater asa. Então, o que está dizendo é que o Espírito de Deus batia a asa sobre a face das águas. Então, ele soprava, porque quando bate a asa, venta e movimenta. Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traduz assim, ó, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Quer dizer, isso não é uma tradução literal. Aqui eles fizeram uma paráfrase. Porque o texto diz assim, e o Espírito de Deus batia a asa sobre as águas. Aí eles estão pegando o sentido, porque isso é muito hebraico, a pessoa não consegue entender. Então o que eles estão dizendo? Que Deus soprava um vento sobre as águas. Correto? Que água? Fluido cósmico. A água do cosmos é o fluido cósmico. E por que ele é o hálito divino? Porque Deus sopra ele. O fluido cósmico é o hálito divino porque Deus sopra fluido cósmico. Então, o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tá certinho. Nossa, mas como é que eles sabiam isso? Gente, a verdade é acessável. A verdade é a verdade. Porque a verdade é Deus. Qualquer criatura, em qualquer época, pode acessar a verdade. Nós podemos acessar a verdade. É só merecer. A verdade é a verdade. Então, Deus sopra fluido cósmico no universo infinito. É isso que o texto está dizendo. A Terra era sem forma e vazia. Sem forma por quê? Porque evolução é ganhar forma. Ganhar forma é ganhar complexidade. Então você começa lá num grãozinho de areia até chegar num ser humano. Ganhou complexidade. Então, no início é sem forma, simples, evolui, se torna complexo. Ignorante, não tem conhecimento nenhum, vazio. Vazio. Vai adquirindo experiência. Vai preenchendo. Ou melhor, desabrochando. Né? Porque o preenchimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabedoria não é pôr coisa externa para dentro, é deixar a luz que está dentro se expandir. Porque é o processo da semente, né? A semente, ela se expande. E aí ela busca elementos para poder alimentar o processo de expansão dela. Por isso que evoluir é expandir consciência. Quando Emmanuel define o dever, quando ele define mente, ele diz assim, a mente é o campo da consciência desperta. Quer dizer, de acordo com o seu nível de despertamento, você tem um campo consciencial. Se a sua consciência desperta mais, seu campo consciencial amplia. Então você está aumentando percepção, você está aumentando consciência. E o que é o dever? Lá no capítulo Dever do Pensamento e Vida, ele fala, o dever é aquela margem de atividades que o Criador nos dá para o nosso processo de expansão da consciência. Veja que não é uma tarefa, é uma margem. Mas aí já é seminário, pensamento e vida, né? Já estamos avançando. Mas é importante isso, porque vai ampliando. Era sem forma e vazia. Agora nós estamos falando do Messias, do Deus que comissiona. Então nós vamos lá num texto do Targum, e eu vou ler uma coisa aqui agora impressionante. O Targum, o texto, o papel, é do século III, século IV. Mas a tradição é anterior ao Cristo. Por quê? É muito simples. Uma cantiga popular, primeiro ela é cantada ou é escrita? Ela é escrita depois, né? A história, ela é escrita primeiro ou acontece primeiro? Primeiro acontece, depois você escreve, né? Assim também com a tradição. Primeiro a tradição surge.
de inspiração. Todo mundo começa a falar e conta, depois alguém escreve. Então a tradição é antiga. Eu vou ler aqui a criação. Desde o princípio, a palavra do Senhor, com sabedoria, criou e terminou os céus e a terra. E a terra estava desolada e caótica, privada de homens, de animais e vazia de todo cultivo de plantas e de árvores. E a escuridão se estendia sobre a face do abismo, e um vento de misericórdia procedente do Senhor soprava sobre a superfície das águas. Um vento de misericórdia. Olha isso. A palavra do Senhor disse: haja luz, e houve luz segundo a sentença da sua palavra. E ficou manifesto diante do Senhor que a luz era boa. E a palavra do Senhor separou a luz da escuridão. Olha a separação aqui, olha a individualização do fluido cósmico. E a escuridão chamou, a luz chamou dia, a escuridão chamou noite. E houve tarde, e houve manhã, na ordem da obra da criação, dia primeiro. Olha como é que o texto do Targum é uma aula de interpretação. Porque o Targum é uma tradução do hebraico para o aramaico. Só que ao traduzir, eles explicam. Então, eles estão aconselhando, eles estão acrescentando um tanto de coisa. O outro Targum aqui, agora um outro Targum, ele diz assim: desde o princípio criou Deus os céus e a terra estava caótica e deserta, despovoada de filhos dos homens, de filho do homem, despojada de filho do homem e vazia de todo animal. E a escuridão se estendia por cima do abismo, e um vento de misericórdia ia diante de Deus e soprava sobre a superfície das águas. Um vento de misericórdia ia diante de Deus. Quem são esses ventos de misericórdia? São os Cristos. Estão no conselho do Altíssimo. Agora, o mais bonito disso tudo é o Targum. Num outro texto do Targum, que diz assim: esse é bonito, né? Vou ver se eu acho aqui. Ele diz que a palavra do Senhor era o artífice, o escultor. A palavra do Senhor era o artífice, o escultor. Ok. Por que esse texto é importante? Esse é o Targum. Isso aqui é da época de Jesus. João Evangelista lia isso. A palavra passou a ser vista como um ser. E a tradição hebraica começou a entender que havia conselhos do Altíssimo. Deus, quando criou, consultou os seus arcanjos, seus conselheiros. Esses conselheiros são artífices. Ou, agora vocês vão adorar, as meninas do meio vão adorar. Pedagogo. Pedagogo. A palavra é pedagogo de Deus. Olha só. Bom, aí nós vamos no caminho da luz, só para a gente entender. 3 minutinhos. Nós vamos no caminho da luz, só para a gente entender uma coisa. Quem pensa que Emmanuel é bobo, é bobo. Não subestime Emmanuel. Emmanuel não usa palavra à toa. Todas as palavras dele foram escolhidas 50 anos antes. Foram 50 anos só para escolher a palavra. Então, no capítulo 1 do A Caminho da Luz se chama A Gênese
planetária. Por que vocês acham que ele deu o título do capítulo de A Gênese Planetária? Por que ele não falou a criação do planeta? A Gênese. Para a pessoa... Opa, Gênese. Gênesis. Moisés, Gênesis. Qual que é o primeiro item desse capítulo? Se chama A Comunidade dos Espíritos Puros. O que é comunidade? É um agrupamento. Comunidade de espíritos puros. Então é um agrupamento. Na Revista Espírita, o que o Lacordaire chama? Conselhos do Altíssimo. Então, quando que o Emmanuel começa a falar aqui? Sobre a comunidade de espíritos puros. Por quê, gente? Porque o texto hebraico diz assim, o primeiro versículo começa, Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no plural. Quem são os deuses que criam? A comunidade de espíritos puros, ou o conselho do Altíssimo, ou os Messias, ou os Cristos, ou os arcanjos, ou os devas. Você pode dar o nome que você quiser. Platão chamava de demiurgo. Então Emmanuel não está à toa. Quando ele coloca esse título aqui, a comunidade dos espíritos puros, ele está explicando a primeira palavra do primeiro versículo, Elohim. Aí ele diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual. Tradições, não está escrita, de boca a boca. Vem o Espírito Superior e conta. Tem uma notícia para dar para vocês. Tem uma comunidade de espírito puro. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Eleitos, aqui Lacordaire chama de admitidos aos conselhos do Altíssimo. Aqui Emmanuel chama eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, porque é do sistema solar. Então são todos os planetas. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Lacordaire fala, chegados a esse grau de perfeição, eles são infalíveis, mesmo na encarnação. Então, essa comunidade de espíritos, seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, Quer dizer, isso é o que eu estou sabendo, não é o que é. O Emmanuel está dizendo assim, eu só tive notícia de que eles se reuniram nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Milênios conhecidos. Por que milênios conhecidos? Porque antes da Terra ser formada e ter gravidade, como é que você tinha tempo? Quando criou a Terra, criou o tempo. Teoria da relatividade. Só quando existe o globo, existe tempo. Sem gravidade não tem tempo. Então, se eles reuniram antes, reuniram quando? Não tinha tempo. Para o sistema, né? Para o nosso sistema. Tinha tempo para outros, mas para o nosso sistema não tinha tempo. Então, por isso que ele usa milênios conhecidos. Agora, olha que interessante. Os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, a solidificação da matéria. Aí tem um item que chama assim, o divino escultor. Não, Emmanuel leu Targum. O divino escultor. É o texto que está no Targum. A palavra de Deus é escultor, é artífice, é artesão. Por quê? Porque co-criar não é manipular fluido cósmico? Então, na verdade, gente, todo espírito, ele não cria fluido cósmico, só Deus cria fluido cósmico. Então, o que o espírito faz? Todo espírito é artesão. Artefazendo o belo, o bom. Artesão. A gente só manipula, a gente só dá forma. A gente só esculpe.
E o divino escultor da terra é Jesus. Organizou o cenário da vista, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, que eu nem sei quais são, onde se harmonizou os fenômenos elétricos da existência planetária. Então existem centros magnéticos de força no planeta. O Brasil é coração do mundo, não é porque eu quero não, gente, é porque o centro magnético, emocional, coração do planeta é na região geográfica onde está o Brasil. É assim há 4,5 bilhões de anos, desde quando a Terra foi criada. É um polo magnético. Não adianta brigar com isso. Isso já foi estabelecido no momento da criação da Terra. Por isso que a psicosfera aqui é diferente. Né? Edificou as usinas de ozônio para que filtrassem os raios solares. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Definiu todas as linhas de progresso. Já está tudo programado. Por isso que ele é pedagogo, porque pedagogo não é quem conduz. Então, todas as nossas séries, nós estamos no terceiro ano primário. Mas as séries já estão todas programadas, o conteúdo, as aulas já estão todas prontas. Os cartazes já estão feitos, os slides, já está tudo pronto. Já definiu, já. Engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. E o próximo item, adivinha qual? O verbo na criação terrestre. Com esse item, Emmanuel está dizendo o seguinte, gente, esse divino escultor está no conselho do Altíssimo, são os Cristos, são os Messias, eles são a palavra de Deus. É o texto do Targum, é o texto do Gênesis. É ou não é bonito unir primeira, segunda e terceira revelação? Vocês gostaram?